Olá, começamos mais um programa Fala Manuel Podcast. E olha, você tem que acompanhar a gente nas nossas redes sociais, principalmente curtindo, compartilhando, acionando o sininho lá no nosso canal, curtindo também o nosso Instagram, que é muito importante, tem muita novidade por aí. E olha, hoje o nosso convidado é o Dr. Humberto Rocha, ele que é advogado, secretário adjunto da OAB e veio falar de muitos assuntos aqui, da política, da advocacia. Tudo bem, doutor Humberto? Manuel, tudo bem? Obrigado por me convidar. É uma grande honra aqui falar a todos os internautas, em especial à sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas antes, vamos aí ver os nossos patrocinadores. São as pessoas que estão ao nosso lado, que acompanham, e a gente não pode deixar de anunciar os nossos grandes colaboradores. A Fama Brindes é uma empresa de produtos personalizados. Está sempre conosco. Como vocês podem ver, nós temos canecas, copos, cadernos. E lá você encontra isso e muito mais, seja para você, para sua empresa ou até para o seu evento. E aí, você está com dúvida? Não pense duas vezes. Entre em contato e procure a Fama Brindes. O Grupo Motirol é o maior grupo de incorporadoras do ABC, já tendo entregue mais de 11 mil unidades e somando mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Atualmente, o grupo possui lançamentos na região do ABC Paulista e Indaiatuba, com imóveis de 2 e 3 dormitórios, condomínio, clube e infraestrutura completa para você e toda a sua família. E aí? Na hora de você querer realizar o seu sonho da casa própria, entre em contato com o Grupo Motirol. Eu tenho certeza que eles têm uma opção perfeita e cabe no seu bolso. A Eletrônica Marques possui um espaço amplo e muito confortável para atender e receber muito bem todos os seus clientes. E para você que ama a tecnologia e precisa comprar celulares, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, não esqueçam. Tudo isso e muito mais você vai encontrar lá na Eletrônica Marques. Residencial Terça da Serra. O Terça da Serra é o residencial para idosos que possui um espaço amplo e lindo, com mais de 2 mil metros quadrados. Eles possuem hortas, jardins e é um lugar acolhedor e com muito amor e carinho. Se você precisa de um lugar especial para os idosos, entre em contato com o Residencial Terça da Serra. Bom, doutor Humberto, o tempo urge, né? E vamos falar um pouquinho de presidente Lula, né? O presidente Lula, o senhor acha que ele é um ideal? Ele é um ideal para muitos da política ou ele pode se dizer que é uma referência histórica não só para o Partido dos Trabalhadores, como também para o país? Manuel, essa é uma pergunta muito inteligente. Muitas pessoas analisam o presidente Lula do ponto de vista político. Mas para essa pergunta, eu diria que sim. O Lula ele se tornou um grande ideal e uma referência histórica. E nós não estamos aqui fazendo um culto à personalidade, mas é literatura histórica, né? Isso é inegável, porque o Lula ele se tornou um símbolo político, porque ele encarna para milhões de pessoas uma ideia concreta de mobilidade social, de inclusão, de combate à fome e de acesso a direitos. Quando um líder ele atravessa gerações e mantém a centralidade eleitoral e influência de linguagem política até dos seus adversários, ele passa a operar como uma referência histórica e não apenas como uma referência partidária. Então eu diria que sim, ele virou um ideal que está entrujado dentro de muitas pessoas. Milhares de brasileiros se identificam com essa história do presidente Lula. E muitos falam, né, doutor Humberto, assim, que o presidente Lula, assim, fala, quando é candidato, que nem agora nós vamos ter eleições para presidente, governador, deputado estadual, federal, senador, né, e aí tem aí uma, vamos dizer assim, tem uma concorrência, tá, uma liderança aí de pesquisas que o presidente Lula está liderando, né, dizendo aí que ele tem uma grande polarização, mas está aí com candidatos aí como Flávio Bolsonaro, Tarcísio, a Michele Bolsonaro, que seriam os maiores opositores. Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu vejo isso como um cenário com duas verdades bem distintas. E uma é inegável que o Lula lidera em algumas pesquisas, mas você tem outras pesquisas que revelam que você tem um segundo turno, digamos assim, apertadíssimo na disputa, né? Ali disputando o voto. É muito difícil você, quando analisa isto, porque você vê o seguinte, que democracia não é idolatria, não é culto a uma pessoa, é uma responsabilidade dos nossos desígnios. E essas pesquisas, elas têm influência, mas no Brasil nós temos isto hoje. Por que isso? Por causa de uma coisa chamada polarização. Né? Você tem uma eleição que de repente você vê o presidente Lula à frente nas pesquisas iniciais, mas num segundo turno muito apertado, que tem votos contra e tem votos a favor. E cada um desses votos são importantes. Não interessa se ele é contra ou a favor numa disputa democrática, né? Mas isso é um fator que está aí porque as pessoas precisam resgatar, na minha ótica de analisar, o conceito do que é democracia. Democracia, você não é ser manipulado na sua opinião, não é você ter uma idolatria, não é você destilar ódio. Democracia é algo muito mais relevante, é um compromisso com nós mesmos, com os nossos desígnios, com os desígnios da sociedade em si. E é responsabilidade. Eu diria que o voto realmente é um mandato de muita responsabilidade que o leitor brasileiro, muitos têm essa consciência, mas a grande maioria não. Então nós temos que saber a importância desse voto, saber que a democracia ela também requer uma rotatividade, né, de candidatos e uma escolha responsável. Eu acho que é um cenário bem complicado, esse cenário das eleições, porque você tem pesquisa para todos os bolsos, gostos e ideologias, mas o voto é mais do que ideologia. Realmente, o voto é mais do que ideologia pura, né, que o pessoal fala. Agora, doutor Humberto, muitos perguntam se o Poder Judiciário é o guardião final da justiça, né? Quer dizer, o Poder Judiciário, para mim, eu entendo que é o guardião final da Constituição, não é da justiça. E é a justiça, né? Faça-se justiça mesmo que o mundo pereça. Não sei se o senhor lembra disso. Tinha um professor meu que falava isso. Mas, já que o Poder Judiciário é o guardião da Constituição, o que o senhor pode dizer com relação... O que o senhor diria? O poder sem transparência vem corromper ou corroer a justiça? Olha, eu não tenho dúvida que a falta de transparência, ela comunga contra o próprio Poder Judiciário. A transparência é algo inafastável da lisura, da isenção e da boa distribuição de justiça. Nós precisamos pensar numa justiça como algo relevante na sociedade, como algo isento e que realmente distribui essa boa aplicação das regras de condutas que todos nós estamos vinculados dentro da sociedade. Portanto, hoje, você pensar num judiciário que não traz o poder de transparência, ele vira um poder sem controle. E isso é incompatível com a República Brasileira. Certo. Né? A transparência, ela não é um detalhe administrativo, ela é uma garantia da legitimidade, porque ela permite o escrutínio, a produtividade e os critérios decisórios de uma governança isenta. E, nesse sentido, eu queria ressaltar aqui que o Conselho Nacional de Justiça, ele mantém uma política e instrumentos de incentivo a essa transparência, como consta, inclusive, do ranking da transparência, o ranking da transparência que o CNJ criou, justamente para estimular que os tribunais disponibilizem as informações de forma ativa, né, de forma clara, bem transparente. Então, a resposta é categórica. Eu acho que a opacidade corrói a confiança do Poder Judiciário. E sem confiança pública e sem essa confiança, a justiça ela perde a autoridade moral, mesmo quando decide corretamente. Isso tem que ficar muito claro, porque se você não tem transparência, ainda que haja uma decisão justa, isso corrói a confiança quando os mecanismos são duvidosos. Nós temos um grande exemplo disso, que foi a Operação Lava Jato, um conluio de juiz com promotores, que no fim
trouxe a nulidade. Muitas pessoas, mas a nulidade deu numa pizza. Não, é porque houve nulidades. E por falta dessa transparência, você não pode combinar um jogo, né? Eu acho que o maior elemento de um juiz é a imparcialidade. E isso, a imparcialidade e a transparência desses atos públicos, ela é inafastável e assim, inarredável do Poder Judiciário. Doutor Humberto, o senhor como um estudioso, o senhor como um jurista, né, uma pessoa que entende, fala bastante, né, defende muitas ações, o senhor acha que existe ainda uma cegueira em relação aos ídolos e isso ocorre um sequestro cognitivo? Isso vem corroer a democracia ou não? Olha, se a gente fizer uma reflexão aqui, qual que é o problema disso no tempo? Quando o eleitor ele deixa de avaliar atos, provas e passa a defender o seu lado, o seu entendimento incondicionalmente, isso ocorre um tipo de captura. Isso não é bom para a democracia. A pessoa passa a não atualizar a sua própria opinião. Isso é um perigo, porque diante dos fatos que está aí, você precisa ter racionalidade. Você precisa afastar as contradições. E a gente não tem assistido isso na política. O que a gente tem assistido é o ódio, a desavença entre pessoas. A crítica ela não pode ser tratada como traição. Né? E na política é dessa forma que as pessoas veem uma crítica. Então isso sim corrói a democracia, porque substitui a cidadania por um pertencimento. E eu acho que a democracia ela não pertence a ninguém, ela é algo livre, ela é de todos nós, né, Manuel? A democracia. A democracia ela precisa de pessoas adultas, com cívicas, e ela não depende de seguidores, né? Ela vale para todos, ela não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. A democracia, ela liberta. Então, eu acho que isso é muito importante e nós temos que defender isso, independente de convicções ideológicas. Democracia sempre. Agora, não podemos confundir a liberdade democrática com abuso, com violações de direitos. Aí o doutor Humberto falando aí para todos nós, falando a verdade. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre inteligência artificial. O senhor sabe que está uma tramitação aí, está correndo uma tramitação aí de projetos no Congresso aí sobre a segurança das crianças, principalmente segurança das crianças e adolescentes com relação à internet, né? E principalmente com relação à regulamentação da IA. Como é que o senhor vê isso? Falou de algo muito relevante, eu queria pedir licença para você, Fique à vontade, inclusive hein? porque é um tema, e nós temos lá a comissão que cuida das crianças e dos adolescentes, presidida pela doutora Carla Mangueira, para quem eu quero mandar um grande beijo. Eu conversei, inclusive, com ela sobre esse tema hoje, ela me mandou algumas colocações aqui importantíssimas, né? Porque nós temos uma proteção, a busca de uma legislação que traga uma proteção infanto-juvenil no mundo digital, né? O Brasil ele avançou bastante com o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que é a Lei 15.211 de 2025, que reforça os deveres e responsabilidades no ambiente digital. Mas é importante aqui dizer, e isso não fui eu que analisei, foi inclusive a doutora Carla Mangueira, que o artigo lá do PL 4 de 2025, o artigo 4º, ele traz, é importante que haja uma atualização, não só no ECA, mas no Código Civil, que trata da proteção integral das crianças e dos adolescentes no ambiente digital, porque isso vai reforçar os parâmetros já estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu penso que o espírito correto, né, a criança ela não pode ser produto da economia de dados, nem ficar exposta a mecanismos digitais, então, submetida às ações de assédio digital sem salvaguardas. Por isso, essa regulação da inteligência artificial pelo PL, também 2338 de 2023, que já foi, inclusive, aprovado no Senado e seguiu agora para a Câmara dos Deputados, ele estrutura uma regulação orientada dos direitos e dos riscos. Eu acho que o melhor caminho, tecnicamente, é
regras que possam propiciar a liberdade, mas conter os riscos, porque proibir por medo e nem liberar por fascínio não é correto. Então, acho que nós temos que ter auditoria, temos que ter governança, temos contra a discriminação algorítmica e estabelecer uma segurança jurídica para a inovação digital séria. E ainda ter uma discussão de governança pública para IA, como em diversos países, com uma proposta de um sistema nacional e com arranjos institucionais muito bem definidos. Eu penso que seria esse o caminho para a gente avançar nesse mundo digital, protegendo o maior bem que nós temos, que são as crianças, porque o nosso futuro depende delas. Realmente, o nosso futuro depende delas mesmo. E olha, tá vendo como o doutor Humberto traz conhecimento? Doutor Humberto é cultura. Doutor Humberto, eu queria primeiro agradecer muito ao senhor e deixo aqui o espaço para o senhor deixar suas considerações finais aí aos nossos internautas, telenautas que vão assistir essa entrevista, vão curtir, compartilhar e acionar o sininho lá do nosso canal do YouTube e seguir a gente também no nosso Instagram. Bom, Manuel, eu queria dizer a você e a todos os internautas que o Brasil ele precisa recuperar uma ideia muito simples. Democracia é método, ela não é espetáculo. Quem ama o país de verdade, ele não normaliza a mentira como estratégia. Ele não idolatra ninguém ao ponto de abdicar do seu senso crítico. Então, é importante a gente entender que instituições fortes significam direitos protegidos, inclusive para quem pensa diferente. Inclusive para quem pensa diferente, porque democracia unânime também ela é burra, né? Então, eu acho que as pessoas precisam pensar nisso. Então, se a política ela voltar a ser uma guerra cultural, permanente, todos perdem. A economia perde, a confiança perde, a paz social perde e a capacidade do Estado de entregar os resultados também fica enfraquecida. O caminho maduro é o debate político com tolerância, como prova de responsabilidade e compromisso com o país. Eu acho que quando nós temos a capacidade de fazer esse compromisso institucional com coragem de corrigir rumos e sem destruir o país, dentro desse processo, nós avançamos e a sociedade agradece. Eu acho que é uma reflexão que eu deixo aqui para todo cidadão de bem pensar que política não é ódio, política é amor por nós mesmos, é construir uma sociedade melhor pensando no bem comum, e essa é a verdadeira política. Quiçá nós tenhamos alguns políticos que deixam muito a desejar porque eles pensam mais no bolso do que nas pessoas. E quando essa ótica se inverter, nós vamos ter talvez um país com melhores condições, mais igual e que alcance a todos da sociedade. Falou muito bem, falou bonito, hein, doutor Humberto? Gostei de ver. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor Humberto Rocha, a sua presença. O senhor já está altamente convidado para o próximo programa. Muito obrigado. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Como eu digo sempre, a gente tem que agradecer as pessoas que vocês estão vendo aqui, que são os nossos colaboradores aqui do lado, os QR Codes aqui, os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, as pessoas que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. E eu convido a todos vocês a seguirem as nossas redes sociais, o nosso YouTube, nosso canal do YouTube, nosso novo Instagram, tá certo? Porque isso é muito importante. Vocês têm que clicar, curtir, compartilhar, acionar lá o sininho do nosso novo canal aí do YouTube, que é muito importante, porque a gente precisa muito, porque a sua participação, a sua curtição, o seu compartilhamento vai mostrar a relevância dessa matéria, dessa entrevista, de toda essa história que o Dr. Humberto Rocha colocou no programa Fala Manuel Podcast. Um forte abraço a todos. A gente termina aqui, né, naquela geralzona aqui, né, na geral aqui, Dr. Humberto, dizendo tchau aí, tchau, até o próximo, tchau.